Lá em Pirapitingui, Jesus Gonçalves, ele fundou uma banda de jazz, olha só, uma banda jazz band, a Rádio Clube de Pirapitingui, um jornal interno, o Nosso Jornal. Então ele dinamizou aquela colônia novamente, da mesma forma que ele havia dinamizado a colônia anterior, aonde ele ficou, de Aimorés, e que o diretor escondia as cartas que ele escrevia pedindo transferência, porque o diretor não queria que ele saísse dali, porque ele era uma presença muito, muito importante. Mas ele, da mesma maneira, né, ele tenta a transferência, mas como nós vimos ontem, quando ele está a caminho de Guarulhos, como nada por acaso, ele não aguenta de tantas dores e eles levam ele então para Pirapitingui, que era no meio do caminho, porque os médicos acharam que ele não iria resistir em chegar até Guarulhos. A viagem, ele estava sofrendo muito, mas o Jesus, ele tinha suas poesias, e dessas poesias, eu acho que a gente, não sei se nós mostramos um dos livros... É porque são 2 livros. Um dos livros que vem escrito pelo Eduardo Carvalho Monteiro. Eduardo Carvalho Monteiro foi um pesquisador espírita. Pesquisador, escritor. E ele escreve esse livro aqui, esse é o Jesus Gonçalves, o poeta das chagas redentoras. E ele escreve também o outro livro, que nesse outro ele relata mais... A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves foi o primeiro. Depois ele veio... Nesse outro ele relata bem detalhadamente tanto o Alarico quanto o Richelieu. Mas a gente vai aproveitar aqui para ler somente uma dessas poesias do Jesus Gonçalves. Eram tantas, mas uma delas nós vamos aproveitar e vamos ler. Vamos ver uma aqui, para que a gente está logo possa... Aqui, tem uma aí? Tem. Então vamos ler. Vamos ler uma... Só para esclarecer, Leila, no campo da literatura, e a forma como ele se encontrava para se expressar, falando já do Jesus Gonçalves ainda, ele era um sonetista. Então, ele narrava situações, fatos, abria o seu coração, né, a sua alma, através dos sonetos. Então, neste daqui, você quer ler, Leila? Eu vou ler, sim. Inclusive, nós voltando um pouco ao Parnaso de Além-Túmulo, quando o Chico Xavier publicou a primeira edição do Parnaso de Além-Túmulo, o Chico era um jovem de 21 anos e ele trouxe ali vários poetas. Depois, nas edições seguintes, ele foi acrescentando outros poetas. E nas edições mais recentes, tem também ali poesias. Tem um soneto dele, do Jesus Gonçalves. Espírito. Do Espírito Jesus Gonçalves, ali, já no Parnaso de Além-Túmulo. Mas esse aqui, Jesus dizia assim: muitas vezes, Senhor, brandindo a espada, junquei o campo de amargosas dores, estendendo medalhas e favores sobre o sangue de presa abandonada. A golpes vis, assinalei a estrada do meu carro de falsos resplendores, e buscando lauréis enganadores, desci, gemendo, à sombra ilimitada. Ainda vejo, Senhor, de alma oprimida, a Trácia devastada, a ânsia de Atenas, Constantinopla em lágrimas e penas, e Roma, flagelada e envilecida. Há séculos, num carro de esplendores, minha vida era a angústia de outras vidas, estraçalhava multidões vencidas, coroando de púrpura e de flores.
outrora, à frente de conquistadores, num trono de fantásticas riquezas, despojando cidades indefesas, comandei o cortejo de esplendores. Senhor, eu que vivia em vãos clamores, vinha de longe ânsias aguerridas, sob a trama infernal de horrendas lidas, entre largos caminhos tentadores. Tronos, glórias, tiaras, esplendores e cidades famélicas vencidas, tudo isso alcancei, de mãos erguidas aos gênios tenebrosos e opressores. Depois, infernos atormentadores, braseiros vivos, maldições acesas, ligado à angústia de milhões de presas, apunhalado o peito por 1000 dores. Essa poesia, É um soneto lindo, né? porque Jesus foi poeta, músico, e nós ainda não chegamos ao ponto que ele deixa de ser ateu e abraça o Espiritismo. E quando ele abraça o Espiritismo, ele abraça da mesma forma, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, com o mesmo fervor, da mesma maneira que ele tinha toda aquela energia para envolver com a sua poesia, com as suas peças de teatro, com os seus jornais, ele abraça a doutrina espírita. E nós lembramos Paulo, o apóstolo, que também era aquele jovem. O que está acontecendo, Senhor? Paulo, o apóstolo, que era aquele jovem doutor da lei, orgulhoso, ciente de conhecer a Torá, de conhecer os profetas, e da mesma maneira que ele lutava para que aquela lei fosse cumprida, e quando ele se depara com Jesus na estrada de Damasco, Paulo também ali muda e ele abraça de forma fervorosa o cristianismo. Então nós vamos ver que Jesus, de ateu, ex-general, ex-cardeal, ele abraça o Espiritismo com esse mesmo empenho, com essa mesma dedicação. Mas vocês vão saber da continuidade dessa história amanhã. Nós vamos continuar falando de Jesus, falando dele com seu encontro com Chico Xavier, falando dele com seu encontro com Divaldo Pereira Franco. Então amanhã nós vamos dar continuidade. Não deixem de vir tomar esse cafezinho conosco. Então, aproveitando essas reflexões da Leila a respeito de Paulo, o que nós observamos, né, nas duas personagens, tanto no Paulo quanto naquele que hoje nós estamos falando, sobre Jesus Gonçalves. Então, nos dois, a inteligência era brilhante neles. Mas o que faltava neles ainda? Aquela transformação moral. Então, ocorreu isso com Jesus, já na colônia de Pirapitingui. Lá em Aimorés ainda não. Mas então nós vamos falar com mais detalhes, nós estamos adiantando então essa análise para observar o seguinte, os chamados tiranos de hoje, sujeitando-se às dores que eles aí encontrarão, mas transformando-as, eles se tornarão os seres angélicos de que a gente falou há algum tempo atrás, né? Foi quando falamos sobre o Jerônimo Gonçalves, então nós fizemos uma abordagem, né, de um extrato de um soneto que está lá no poema Marchemos de Castro Alves. Exatamente. Aproveitando aqui para mandar um abraço para Regina Okada, Evandro,
Eudócia, Niva, Rita Maria, Arnaldo. Bom dia, my friends. Ai, Arnaldo. Vaninha Cardoso, Marli Oliveira. Então, Evandro, essas tecnologias nós fazemos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram e gravamos para os nossos canais do YouTube e os nossos canais do Telegram. Inclusive, quem não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entre lá, se inscrevam, dê um joinha, compartilhem. E, de repente, o canal que nós estamos gravando aqui para o YouTube, caiu a gravação, mas aí a gente vai ter que fazer em 2 blocos. Não há problema nenhum, mas vamos disponibilizar com parte 1 e parte 2 desse capítulo de hoje. Mandando um abraço aqui também para Sueli, mas a Cirlei pergunta como nós estamos. Estamos bem, Cirlei, graças a Deus. Ela diz que está nesse momento assim, pelo que eu entendi. A Cirlei está dizendo, eu estou aqui em isolamento, estamos todos nós. Então, que ela está ansiosa em ter notícia dos amigos, saber como que os amigos estão passando. E bendita a oportunidade de termos agora essas mídias que a gente, mesmo à distância, mas consegue se ver, se comunicar. Então, mata muito da saudade, isso é muito bom. Gente, hoje é quarta-feira. Quarta-feira nós temos, todas as quartas-feiras, o nosso curso de Espiritismo, às 20 horas. E ao final do curso, nós temos o nosso passe à distância, a magnetização das águas. Então participem. E amanhã, 10 horas da manhã, daremos continuidade a essa história linda de superação de Jesus Gonçalves, de um homem guerreiro a um cristão verdadeiro. E quem ainda não entrou nos nossos canais, entrem lá, se inscrevam, deem um joinha, compartilhem para que essa sementinha de luz possa se irradiar. No YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E no Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muitos. Paz a todos e até mais. Então, antes de encerrar, gostaria de formular aqui, de público, meus agradecimentos e o reconhecimento sincero deste apreço, do parte da Sueli, mas lembrando que todos nós, Cirlei, lembrando que todos nós temos esse dever moral para com a vida, respeitando seus limites, e não queremos que a vida seja um ritmo ininterrupto, porque de vez em quando esses surtos sempre acometeram a humanidade, Então é questão de sabedoria e saber respeitando o momento, mas não ficarmos distanciados sim, mas não isolados, desde que nós tenhamos essa ferramenta maravilhosa que nos une a todos, que é a internet. Então, dito isso, meus agradecimentos mais uma vez e até amanhã, se Deus assim o permitir. Isso.